Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar essa aula e orar também por nós e pelas outras aulas que estão ocorrendo nesta manhã. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por esse grande privilégio de podermos nos reunir como igreja, como teu povo redimido e aprender mais do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais sobre esse assunto, Senhor, tão importante para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a substituir, ó Deus, ideologias, idolatrias enraizadas no nosso coração, ó Deus. Nos ajude a discernir, ó Deus, o que acontece ao nosso redor como filhos do Senhor, para que possamos também atuar de maneira digna como cidadãos dos céus, ó Deus. Abençoa as outras aulas que estão correndo, classe de crianças, classe de novos membros. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, para relembrar algumas coisas para vocês, a gente tem falado de ideologias, como discernir, o que caracteriza uma ideologia. E eu espero que alguma coisa a gente tenha conseguido. É um assunto que não é tão simples assim, mas Deus nos concede graça para entendermos. Então, semana passada, nós começamos a falar sobre visões cristãs, mas as visões cristãs também têm tem algumas que eu usei o termo lente embaçada, né? Na qual não se relaciona com o mundo. Então, e preparando o terreno para hoje, que temos duas chamadas alternativas não ideológicas. Então, estamos debruçados sobre o livro Visões e Ilusões Políticas, de David Koyzis, cristão. Então ele trata as ideologias, como que elas se fundamentam, a estrutura delas. E a segunda parte, né, estamos caminhando para o final do livro. Temos mais essa aula, a outra, e aí depois vamos ter uma roda de discussão no dia 31. Por isso, tiver perguntas, coloque sua dúvida aqui, tem uma pequena urna. Então, hoje vamos tratar de alternativas não ideológicas. Eu quero ler com vocês, eu soltei essa música que chama Colossenses, porque é a base do nosso entendimento para o que as pessoas que estruturaram uma dessas alternativas, ele tem como base principalmente isso. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vamos iniciar a aula. Espero que você entenda que todas as outras alternativas do nosso contexto, ou que a gente tratou aqui, atual, não existe uma que não seja ideológica ou idólatra. Não existe uma que não seja ideológica ou idólatra. Eu quero saber o porquê. Será que alguém consegue, de tudo que aprendeu, por que as ideologias elas são idólatras? Eu falei assim, praticamente todas as aulas, o porquê disso. Vocês lembram? Alguém lembra? Por que ela se caracteriza uma idolatria? Nunca visa a glória de Deus. Vamos pensar no liberalismo. O que ela pega como... O que ela reduz e coloca como um ídolo? Vocês lembram? Isso, a pessoa, o indivíduo, exatamente isso. Então a gente tem muito disso. O que a esquerda faz? O que o socialismo faz? A gente tratou como socialismo. Ela pega a igualdade, né, o aspecto econômico, né, uma parte do aspecto econômico, e coloca como um Deus. O que o nacionalismo faz? A nação ela toma o lugar de Deus. Então é isso que caracteriza uma ideologia. Ela pega algo bom da criação de Deus e transforma num ídolo. Ídolos são coisas boas da criação de Deus
que se torna um Deus. Então, ele reduz um aspecto da criação a um ídolo. Agora, então, falaremos de duas abordagens cristãs. Talvez você se surpreenda porque o Coises traz duas abordagens, principalmente a primeira. A primeira é católica, uma abordagem não ideológica católica. Os católicos, eles são ressentidos com nós. Tudo eles acham que a gente está lutando contra eles, né? A maioria dos católicos acha que a gente está num cabo de guerra. O pastor Fábio já trouxe uma vez aqui, como se fosse uma grande sala, uma casa, e uma grande sala, ali tem muitas coisas que a gente concorda com eles e outras não. Então, nós vamos trazer duas abordagens cristãs, que não são ideológicas, uma abordagem católica e uma abordagem reformada. Então, pode soar estranho, porque trazer uma abordagem católica e trazer a reformada. Mas eu vou explicar isso, vou explicar esse assunto tratando de uma coisa que chama pluriformidade. Parece ser difícil. Então, esse é um ponto que a abordagem católica traz. Pluriformidade social significa reconhecer que Deus criou a sociedade de maneira complexa e variada. Por isso que a abordagem católica entra numa alternativa não ideológica pelo Coises, porque o resto vai reduzir a algo, né? Pegar alguma coisa. E não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa complexa e variada. Qual que é a consequência disso, né? É composta por diferentes comunidades, cada um com a sua própria missão e autoridade. Então, os principais pontos, entendendo esse conceito de pluriformidade social, é diversidade de comunidades, família, e aí a família tem a sua responsabilidade, cuidar e educar os filhos, empresas, produzir bens e serviços, escolas, formar pessoas, né? Igrejas, adorar a Deus e anunciar o Evangelho. Estado, garantir justiça e equilíbrio entre as esferas. Então, a abordagem católica considera isso como também a abordagem reformada. A pluriformidade social também, ela entende que existem responsabilidades e limites. Cada comunidade tem a sua função própria. Nenhuma deve invadir o papel da outra. Um exemplo, a autoridade dos pais vem de Deus e não do Estado. Por mais que isso tenta ser pervertido, ou a linguagem reformada, eles usam um termo profanado. Da onde vem todo esse conceito de pluriformidade? Está fundamentado na criação. A variedade da sociedade reflete a bondade e a riqueza da criação de Deus. Então ela pressupõe que existe Deus, que criou todas as coisas. E cada relacionamento segue leis específicas dadas pelo próprio Deus. Pois eu posso fazer um resumo e jogar no grupo da igreja. Já tenho, na verdade, esse resumo. Posso jogar lá para os irmãos entenderem melhor ou voltarem a consultar depois. Existe o pluralismo espiritual, diferentes religiões e crenças. O cultural, costumes, línguas e tradições. E o social, diversidade de estruturas sociais, como a gente acabou de falar, família, escola, igreja e etc. Dito isso, colocado esse conceito, eu vou falar sobre a proposta católica. A proposta católica, ela fundamenta-se no direito natural, na busca pelo bem comum. Então, tudo isso vem de pensadores, que também foram teólogos, Agostinho e Tomás de Aquino. E aí quem que retomou isso na modernidade? A modernidade, ela veio principalmente com o Iluminismo, Revolução Francesa, um período que os estudiosos classificam como modernidade, na qual o indivíduo se tornou muito importante. O indivíduo se tornou autônomo. O indivíduo gritou, né? Deu o grito de autonomia de Deus. E aí um dos pensadores da época, Papa Leão XIII, ele escreveu sobre isso, e outros dois filósofos cristãos católicos também escreveram. Nós vamos ver um pouquinho, né, sobre isso. E o modernismo,
falando ainda um pouquinho mais sobre o modernismo, é um movimento cultural e intelectual dos séculos 19 e 20 que buscava romper as tradições antigas e valorizar a razão humana acima da fé. Então, na igreja, o modernismo foi visto como perigoso, porque tentava adaptar a fé cristã às ideias seculares, muitas vezes negando verdades bíblicas. Inclusive, nós vamos falar em algum momento aqui de holandeses, eles foram muito influenciados pelo modernismo, e tudo que eu vou trazer aqui na aula de hoje, tanto a resposta católica como reformada, foi uma resposta ao modernismo. Eu vou falar em algum momento sobre encíclica, ao citar o Papa, mas é uma carta oficial escrita pelo Papa para orientar os fiéis sobre temas importantes da fé, da moral ou da vida social. Então, é um documento de ensino da Igreja Católica. É importante também falar de outro termo que parece ser difícil, né, pelo nome que eu vou falar aqui. Subsidiariedade é um princípio central da doutrina social católica para organizar a relação entre Estado e a sociedade civil. Então, ela vai estabelecer a subsidiariedade, que as funções sociais devem ser realizadas pelo nível mais baixo ou local possível. Família, associações, municípios, e o Estado está no nível superior. E só deve intervir se as comunidades maiores não conseguirem cumprir sua tarefa, oferecendo ajuda ou subsídio. Uma vez resolvido o problema, o Estado deve se retirar para preservar a autonomia daquela comunidade. Então, por que eu estou falando disso? Porque isso é uma das ideias, né, que a proposta católica defende. Então, o Papa Leão XIII, na sua carta de instrução para os fiéis, ele escreve sobre a situação dos trabalhadores na Revolução Industrial. Então, ele defendeu os direitos dos trabalhadores, os deveres dos patrões, a importância da justiça social e o papel da igreja em proteger os mais pobres. Então, foi um marco da doutrina social da igreja, mostrando que a fé e justiça caminham juntas. A partir daí, outros pensadores, Jacques Maritain, ele foi um filósofo cristão que ajudou a pensar como deve funcionar a relação entre Estado e a sociedade. Aí ele dizia que o Estado não é dono de tudo, mas apenas um instrumento que serve ao bem da sociedade. Então ele rejeitou que o Estado tivesse soberania absoluta. Para ele, a autoridade política vem de Deus e deve ser limitada. Esse filósofo também participou da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendendo que a justiça deve respeitar a dignidade de cada pessoa. Ele também defendeu o pluralismo social. O Estado não deve tomar para si o papel de comunidades menores, como família, igreja e associações. E também ele via a sociedade civil como um conjunto de estruturas mediadoras, famílias, sindicatos, igrejas, associações, que protegem o indivíduo contra governos que querem controlar tudo. Outro pensador também católico, Yves Simon, ele explicou como a sociedade funciona. Esse é o princípio da subsidiariedade. Quando há um equilíbrio entre a autoridade, garante a unidade, a coordenação e a autonomia, permite a iniciativa local e liberdade das comunidades menores. Ele criticou o que a gente falou aqui sobre a teoria do motorista de ônibus. Não sei quantos de vocês vão se lembrar que o governante seguia exatamente as orientações do seu eleitorado como motorista de ônibus. O governante não teria autonomia, ele cegamente seguiria o que o povo queria, sem discernir sobre se era uma boa ou não. Se o povo que está dentro do ônibus leve-nos para o abismo, ele deveria seguir. Então ele criticou isso. Ele também defendeu a democracia livre. Para ser verdadeira, precisa garantir que os cidadãos tenham o direito legítimo de resistir quando o Estado age de forma injusta ou abusiva. Ele também defendeu a liberdade como proteção da igreja, da imprensa e das escolas privadas, que são barreiras importantes contra governos que querem controlar tudo. Tudo isso não cai do nada.
Então eles viram alguma coisa que aconteceu e se posicionaram contra todas essas coisas que a gente viu em algum momento que aconteceu na história. A autoridade como comunicação da excelência, então, a autoridade não é apenas de mandar, mas comunicar valores e coordenar esforços em direção ao bem comum. Aí o David Koyzis, que é autor do livro, ele faz algumas críticas sobre essa proposta católica. Ele ainda critica que ela tem uma estrutura hierárquica. Essa é a diferença da proposta cristã, da proposta reformada, que depois a gente vai falar. Segundo Koyzis, a proposta católica ainda tem uma visão de pirâmide. O Estado ainda é superior às outras comunidades. Guarde isso, né? O Estado ainda é superior na proposta católica às outras comunidades, como igreja, família. E aí, a proposta reformada não é, que a gente vai ver adiante, que propõe que só Deus está acima e todas as outras comunidades estão lado a lado. Também ele falou que faltou a distinção estrutural, foca muito no quem faz o quê, mas pode falhar em reconhecer a natureza interna e o propósito único de cada esfera. E aí o Koyzis fala que uma família não é apenas uma unidade menor que o Estado, mas uma instituição com lógica e mandato jurídico ético completamente diferente. Então ele falou que tem algumas lacunas, né, na proposta católica, e ele fala, né, que teria dificuldades, né, explicar quando um inferior deve intervir num superior para corrigir injustiças. Ele estava se referindo sobre o caso da reforma protestante contra a igreja romana. Então, no caso de alguém dentro da própria igreja, se trouxe algo para ser corrigido e a igreja romana sustentou o seu papel como superior. A proposta reformada, ela vai se basear na soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. Por isso que a gente rejeitou o cristianismo de gaveta. O mundo é um terror para nós, então a gente falou sobre isso, né, na semana passada, porque ele fala sobre todas as áreas da vida debaixo da soberania de Deus, e também trouxe a distinção entre a igreja como instituição e como organismo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os pensadores tudo que foi sendo tratado origina-se em João Calvino, depois tem outro ali que pegou algumas coisas de Calvino, Althusius, isso no século XVI. Depois ganhou uma forma moderna na Holanda por conta de tudo aquilo que eu falei para vocês do modernismo. Então, Groen van Prinster, Abraham Kuyper e Herman Doivert. Os nomes dos holandeses terríveis, né? A gente pronuncia errado, mas é a maneira que a gente consegue pronunciar. Pois eu posso enviar para quem queira depois entender melhor ou pesquisar sobre eles. Quem que foi o Groen van Prinsterer? Ele foi um líder cristão na Holanda. Ele escreveu o livro Incredulidade e Revolução, porque chegou até lá, através de Napoleão, as ideias da Revolução Francesa. Então ele criticava exatamente isso, as ideias da Revolução Francesa, que afastava as pessoas da fé. Então, é o grito de independência, de autonomia dos indivíduos. Então chegou esse pensamento na Holanda. Van Prinsterer defendeu a liberdade na educação e os direitos históricos do povo. E aí, onde que surgiu aquilo que a gente chama de soberania em sua própria esfera, ou soberania das esferas, que a gente fala mais abreviado? Que cada área da vida tem a sua própria autoridade. Quais são as áreas da vida? Família, escola, igreja, Estado. Surgiu ali com esse homem. Então ele foi importante porque ele uniu a fé cristã com a ação política e inspirou outros holandeses. Por exemplo, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele organizou a soberania das esferas. Família, escola e igreja têm autoridade dada por Deus e não pelo Estado.
tudo isso que eu estou falando, ele tem assim vários desdobramentos. A gente poderia falar muito sobre isso. E posso até comentar, já comentei alguma coisa. Podemos também falar mais sobre isso. O que o Kuyper fez? Fez muita coisa. Ele escreveu muito, ele trabalhou incansavelmente. Primeiro ele foi um pastor de igreja, ele se converteu sendo pastor. A gente até assusta quando isso está na própria, ele próprio escreveu isso. Tem um livro que chama Servos de Deus, que fala sobre vários líderes cristãos ou pessoas cristãs que tiveram uma ação na história. Ele mesmo fala isso. Por que ele se converteu sendo pastor? Porque a Holanda, a igreja reformada holandesa, ela perdeu a sua fé ali. Ela negava a parte sobre a encarnação de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição. E aí foi que numa igreja, os membros da igreja oraram pelo seu pastor e ele se converteu. Então ele escreve dessa maneira mesmo. Só que ele deixou depois o pastorado para assumir outro chamado de Deus. Ele entrou para a política. E a gente, normalmente, o que a gente faz? A política é do mundo. A política é uma coisa do mal, a pessoa vai se corromper. A gente tem que tomar cuidado quando afirma, se é que afirma isso, ou na prática, né, quando eu digo lá enraizado no nosso coração, isso seja verdade. A gente afirmar a soberania de Deus sobre todas as coisas, como está em Colossenses 1, 15 e 16. E no fundo a nossa prática ser dualista, né? Ah, política é do mundo. Porque cadê os cristãos? Eles se omitiram. Então, Kuyper fundou o Partido Antirrevolucionário. E aí um dos propósitos dele era defender os direitos das pessoas simples, de gente simples. Ele também criou o conceito de graça comum, a doutrina. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela mais para frente, mas a princípio podemos dizer que Deus sustenta toda a criação, permitindo cultura, progresso até entre os não cristãos. Às vezes a gente fica, por que um não cristão prospera? O Kuyper explica através da graça comum. Ele diferenciou a igreja como instituição, que significa cultos, sacramentos, tudo que pertence à esfera da igreja, e como organismo, a presença cristã em toda a vida. É isso que a nossa prática às vezes não se reflete nisso, ela se reflete igreja como instituição. Ele defendeu que os líderes políticos devem ser transparentes sobre suas convicções. Então ele rejeitou também a teoria do motorista de ônibus. O nome disso que a gente falou é portador de princípios. A gente falou isso em alguma aula. Ele lutou pela justiça social, contra o poder do dinheiro em defesa dos pobres. Ele também fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que era independente tanto do Estado como da igreja. Então, o Kuyper foi um dos que, o legado dele mostrou que a proposta cristã pode oferecer uma alternativa política justa, plural e transformadora. É isso que a gente olha, analisa e percebe que, como um todo, a gente tem falhado como igreja. Não só digo esta igreja, mas a igreja em geral no Brasil e em muitas partes do mundo. Pensando um pouquinho mais, eu trouxe um pouquinho mais do Kuyper, porque é muito interessante a ideia dele, principalmente daquilo que a gente falou na última aula, né, das lentes embaçadas do cristianismo. Como que era, tocando apenas a superfície, como que era a proposta de Kuyper? Por que ele fez a diferença? Então, o primeiro conceito do que ele trouxe chama antítese, que ele se referia a um conflito, né? Existe um conflito fundamental e mortal entre dois sistemas de vida que lutam pelo domínio do mundo moderno. E aí ele dizia que o modernismo, que são os filhos da Revolução Francesa, e o cristianismo, especificamente, ele se referia ao calvinismo. A gente também tem, algumas vezes, alguns preconceitos com alguns termos.
porque a gente acha que calvinismo somente significa crer na eleição. Deus elegeu alguns e não elegeu outros. Mas vai muito mais além disso. É a mesma coisa que eu diria, em caráter de comparação, esquerda e direita. A gente fica num debate muito superficial, do senso comum, e não se aprofunda. Então a gente pega só conceitos gerais que é dito nas internets e nas redes sociais da vida, em vídeos de influenciadores, e não se aprofunda. Mas quando ele se refere a calvinismo, ele estrutura tudo isso como uma visão de mundo, não somente como uma visão, vou usar os termos teológicos, né, soteriológica, que se refere à salvação. Quando a gente fala assim, o calvinismo é contra o arminianismo, a gente está falando no âmbito soteriológico, mas o calvinismo vai além. Então, o Kuyper dizia que isso, né, essa vertente do cristianismo chamada calvinismo, ele tinha essa antítese, né, esse conflito entre dois sistemas de vida que lutavam pelo domínio do mundo moderno. Muitas coisas do modernismo ainda assolam, tem filhos do modernismo que assolam ainda o cristianismo. Então, Kuyper, ele lia, ele conseguia enxergar, ele conseguia discernir ali a sociedade, e ele preparou toda essa resposta fundamentada na palavra de Deus. Ele dizia que tinha, dentro do antítese, um conflito de princípios. A luta não era apenas acadêmica, mas de princípios fundamentais. Enquanto o modernismo buscava construir um mundo a partir dos dados do homem natural e da natureza, nem Deus nem mestre, o cristianismo se curva diante de Cristo como Deus. Isso se refletia nas artes. Eu esqueci o nome daquela imagem, é o homem vitruviano, é isso? Que tem lá as medidas do homem, né? Isso daí é uma das maneiras de negar a Deus ali, de explicar o mundo a partir do ser humano. Então a gente vê que isso refletia nas artes também. Então o modernismo veio uma onda feroz contra o cristianismo, e ele conseguiu discernir isso. A antítese baseia-se na diferença entre a consciência do homem regenerado e do não regenerado. Então, para o crente, a consciência é moldada pelo senso do pecado e pela certeza da fé e pelo testemunho do Espírito Santo. Elementos modernistas ignoram e rejeitam, que os elementos modernistas ignoravam, rejeitavam isso. E para Kuyper, reconhecer a antítese é vital porque a apologética comum falhou. Então, apologética significa defesa da fé. A única forma de resistir ao modernismo é opor um sistema de vida igualmente abrangente e consistente. O que significa isso? É que a fé não estava dando conta. Quem explicava a fé não dava conta. E ele dizia, não, a Bíblia é suficiente, basta a gente saber interpretar e aplicar. Partindo para a graça comum, conceito de graça comum. O que significa isso? A gente já falou várias vezes aqui, falou algum aspecto, mas graça comum, ele permite o cristão de interagir com o mundo e valorizar a cultura, apesar do mundo estar caído, apesar do pecado, da queda total no pecado. Ainda não, a imagem de Deus não foi totalmente apagada. O mundo não é... Lembra que a gente falou quantas vezes aparece em Gênesis capítulo 1 a palavra bom? 7. E a última fala muito bom. Então, o mundo ainda não está totalmente tomado, né? Não saiu do controle de Deus. A graça comum ele via como, diferente da graça particular que salva, a graça comum é aquela que Deus detém o processo de corrupção do pecado. E ele dá um relaxamento na maldição sobre o mundo e permite o desenvolvimento da vida humana, da ciência e da arte. Mas de onde que ele tirou isso? A gente viu no assunto passado da IBD, que o Paulo trouxe, que a gente até comentou, teve um momento que ele leu lá o Gênesis capítulo 4, os filhos de Caim, eles seguiram para a música, seguiram para serem
bons profissionais, criavam ferramentas. Então a gente tem que olhar para essas coisas com o discernimento das escrituras, né? Valorização do secular, graças a essa graça, tesouros da luz filosófica, da arte e da justiça puderam ser encontrados na Grécia e Roma antigas. Teve momentos que, se eu não me engano, foi a invasão turco-otomana, chegou em Alexandria, que era uma grande biblioteca do mundo antigo, taca fogo, queima tudo. Ou os colonizadores espanhóis chegaram nas sociedades astecas e maia, taca fogo em tudo isso daí não serve para nada. Então eles ignoravam que Deus criou todas as coisas e que ainda que alguém não serve a Deus, ainda existe de alguma forma, ainda que totalmente distorcida, a imagem de Deus naquela pessoa. Então a graça comum explica porque descrentes podem possuir virtudes, talentos e produzir ciência de alta qualidade. A fé e a ciência, elas não estão brigando ali. Não, quando entra uma, a outra sai da jogada. É isso que ele quis dizer. Então, cristãos, eles podem fazer ciência. Inclusive, né, já contei várias vezes para vocês, e cabe aqui, quando fui fazer uma aula de extração de DNA, eu cheguei no ouvido da professora lá, que era também professora de evolução, que nega totalmente Deus. Falei, e aí, professora, como que a senhora vai negar Deus agora? Isso daí vem de Deus. Porque é um negócio assim, você dá um trabalheira, isso é porque era o DNA de uma cebola. Dá um trabalho terrível, né? Você não consegue nem ver por microscópio, você apaga a luz. Então, o cristão pode estar na ciência e devem estar na ciência. Eu fico olhando aqui, Jorge, os adolescentes, né? Giovanni, que já passou um pouco. Quando eu olho para essa galera e falo, oh Deus, que o Senhor possa usar esses homens e mulheres de Deus para fazer a tua obra, né? Que eles tenham a oportunidade, às vezes, que eu não tive, de seguir uma carreira acadêmica ou política, ou que façam, que sejam, seu nome seja glorificado através da vida deles. Quando eu olho os menores, Raíssa, Nicolas, os outros menorzinhos também, os filhos do Lucas, eu falo, Deus, use esses teus filhos para glorificar o teu nome. Porque a gente não teve essa instrução dentro da própria igreja. Então, ele removeu o conceito, né, da vida secular, permitindo que os cristãos investigassem o cosmos, né, como obra-prima de Deus, sem precisar se isolar do mundo e considerar ciências naturais como algo inferior. Então, ela trouxe, e o principal de tudo, né, ele trabalhou em cima da soberania das esferas. E diferentes domínios da vida social possuem autoridade própria e direta de Deus e não deriva sua existência do Estado. Então, esferas como família, ciência, a arte, a igreja, o comércio, são mundos distintos com suas próprias leis. A esfera do pensamento, apenas a lei da lógica prevalece na consciência. Apenas Deus reina. E ele colocou assim o papel do Estado, né? O Estado existe como uma esfera de esferas. Ele não tem um predomínio para manter ele serve para manter a justiça, regular fronteiras entre esferas e proteger indivíduos contra abuso de poder dentro de cada círculo. Contudo, ele não pode invadir a autonomia sagrada das esferas. Kuyper, ele escrevia muito. Um dos livros dele, se eu não me engano, são 3 volumes. Um dos volumes tinha 1.600 páginas. E aí conta-se que o que mais pegou ele foi essa questão escolar. O nome de toda chamava questão escolar. Ele defendia que cada família tinha a liberdade de educar os filhos da maneira que achasse melhor. Essa liberdade. E a gente não tem aqui. Eu fiz um comparativo, depois, deixa eu ver o tempo que está aqui. Talvez, se der tempo, se não der, eu jogo lá no grupo da igreja. Esse comparativo entre Brasil, Estados Unidos, Holanda e China, sobre educação.
Então, o Estado não pode invadir a autonomia de outras esferas, como da igreja e da própria família. Fonte de autoridade. Toda soberania terrena é uma autoridade delegada da soberania absoluta de Deus. Então, esse é o selo, o selo de tudo desse pensamento de Kuyper, foi o que eu citei antes e outras aulas, a fundação da Universidade Livre de Amsterdã e o fundamento das liberdades civis. Então, um conceito que ele fala que o Estado impede que o Estado se torne um povo, né, com seus muitos tentáculos, né, e sufoca a vida social. E o Estado, não sendo esse povo, garantia que a ciência permaneça soberana em seu próprio domínio, livre de tutelas eclesiásticas, que é da igreja, e estatais também. O último também que a gente tem para falar sobre o que ele fez na Holanda, Herman Dooyeweerd. Não é assim que lê o nome dele, mas é muito estranho. Depois eu vou mandar para vocês muitos os, es no nome, seguidos. Então ele foi um filósofo e jurista. Ele aprofundou as ideias de Kuyper. Ele criou a teoria dos aspectos modais, pegando, né, da soberania das esferas, que a realidade tem várias dimensões: família, economia, arte, política, e cada uma com suas próprias leis de Deus. Escreveu muito também, contribuiu muito para a questão de direito. Tem muitos artigos escritos, né, derivados das obras dele. Ele defendeu que o Estado não deve invadir o papel de outras esferas. Essa questão do Estado invadir, percebam que era muito forte ali na época deles, e não é muito diferente hoje, não. Ele criticou o reducionismo, que tenta explicar tudo apenas por um aspecto, que é a questão da ideologia que a gente falou. O liberalismo vai pegar ali a liberdade do indivíduo, vai tentar explicar toda a realidade e sustentar através somente disso. Ele reforçou a ideia de responsabilidade diferenciada, cada esfera tem sua função própria. Ele mostrou que não existe neutralidade na ciência. Isso é importante, isso eu vou me aprofundar mais, porque é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Toda a teoria parte de uma visão religiosa ou filosófica, então, isso eu quero depois me debruçar mais. Ele definiu que a missão do Estado é promover justiça pública sem absorver tudo. Ensinou que fé e razão não são opostas, mas partes da mesma experiência humana dependente de Deus. Ele consolidou o que foi chamado de neocalvinismo ou novo calvinismo como uma filosofia política cristã sólida e duradoura. Então, muitas coisas que a gente só passa assim pela superfície. Conforme eu falei para vocês, o neocalvinismo, então, ele tem coisas muito atuais, né? Todo esse pensamento que nasceu lá na Holanda, início do século XX, final do XIX, início do XX, tem muitas coisas que eu estava ouvindo essa semana, passei a semana estudando, pensei, são coisas atuais ainda, 100 anos depois da morte desses caras aqui, né, que eles se desenvolveram. Então, precisamos estudar, pensar, porque tem coisas muito úteis para nós. Então, meus irmãos, para fechar a aula, talvez estejamos cansados, né, de usar as ferramentas, de dirigir, de cuidar da casa, dos filhos. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria, né? Quando a gente entra aqui, se reúne, cultua a Deus e vai embora depois, Deus não permanece aqui dentro. Deus não permanece aqui dentro. Ele está conosco e vai, seja alguém que é um construtor civil, ele vai para o canteiro de obras, seja alguém que vai para a cozinha, ele vai também, seja alguém que vai para a feira, Deus também está lá e vai com a gente. Não existe um único minuto do nosso dia ou um pedaço do nosso esforço que não seja importante para Deus. A gente tem que ter noção disso. Jesus não quer apenas o nosso louvor no domingo, apenas a nossa adoração no domingo. Ele quer a nossa vida inteira. Não compartimentalize a sua vida, né? Não existe um lugar no mundo em que Deus não está, que ele diz que é neutro,
Então, tudo que a gente faz, quando conversa com o vizinho, quando vota, exerce o nosso direito, né, que foi adquirido em algum momento, vota. Quando a gente faz um serviço honesto, a gente mostra que Cristo é o rei da nossa vida. Nós somos como um sal, né, que deve dar gosto e proteger tudo ao nosso redor. Desde um simples cafezinho na padaria até conversa com a nossa família. A gente não pode ter medo de dificuldades na caminhada, por mais simples que pareça, né? Tudo que a gente faz é um serviço prestado ao Senhor. Colossenses 3:23. Em algum momento da minha vida eu sempre recitava esse versículo. Colossenses 3:23, que Paulo se dirige ali também aos escravos, né? Façam conforme o Senhor de vocês não é o Senhor feudal, não é o patrão, não é o Estado, mas sim é Deus. Então Jesus olha para cada pedacinho desse mundo e diz, né? Agora eu vou citar uma frase de Kuyper, quando ele inaugurou a Universidade Livre de Amsterdã. Não há um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Esse foi o discurso que ele falou. Por isso que eu soltei, lá no início eu estava soltando uma música, o pessoal estava, de onde que veio essa música? Então, uma música baseada em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Então, não vivamos uma vida fragmentada. Vida fragmentada, ela vem do modernismo, ela vem de ideologias seculares. Toda a nossa vida vem de Deus e é para Deus. Tanto o trabalho, né? A gente tem um pastor em tempo integral aqui e tem outros que têm só outras atividades além disso. Mas todo o trabalho abrangendo tudo, religioso, não religioso, é para Deus e foi criado para Deus, para a glória de Deus. Isso que significa, isso, por isso que tem um peso, por isso que a gente deve pegar a ideia desses caras aqui, estudar mais o que se aplica para nós hoje. Temos perguntas, temos alguém querendo complementar, dizer alguma coisa? Se não tiver, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fiz a comparação entre sistemas de ensino que eu falei para vocês: Brasil, Estados Unidos, Holanda e China. Deixa eu ver se eu acho aqui. Diretrizes educacionais. Ah, isso aqui mesmo. Primeiro eu perguntei assim. Lembra que eu falei para vocês que eu queria saber, eu tirei 10 nessa matéria aí. Não estou me gabando, não. Mas eu não lembrava da onde, né? De quem é a responsabilidade para educar os menores de acordo com as diretrizes? Cite o texto. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é responsabilidade pela educação dos menores compartilhada entre a família, o Estado e a sociedade. Aí tem o texto, o artigo 205 da Constituição Federal. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Aí tem muita gente aqui no nosso meio que está na educação. E normalmente os pais estão entendendo que é dever da escola ou do Estado. As coisas básicas, como obrigado, modos básicos, né? O texto da LDB, então citei da Constituição Federal, da LDB, artigo 2º da LDB, repete esse princípio. A educação, dever da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade de desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, está compartilhado ali. Aí depois, no Brasil, para fins de comparação, como funciona na Holanda, Estados Unidos e China? No Brasil, a responsabilidade para a educação é compartilhada entre família, Estado e sociedade, como eu li para vocês, família e Estado. Na Holanda, que foi influenciada pelo neocalvinismo,
Na Holanda, o sistema enfatiza fortemente a responsabilidade dos pais sobre a educação moral e filosófica dos filhos. A Constituição holandesa garante liberdade educacional, direito dos pais de escolherem escolas conforme suas convicções religiosas e filosóficas. Não existe aqui. O Estado financia escolas públicas e privadas, supervisiona a qualidade, exige escolarização obrigatória. Na Holanda, escolas confessionais cristãs, por exemplo, recebem financiamento estatal em igualdade com escolas públicas, porque entende-se que os pais têm direito primário de decidir a formação dos filhos. Aí o modelo, ele dá um exemplo aqui, eu esqueci de falar, o modelo brasileiro entende que a família possui responsabilidade primária na formação e o Estado deve garantir a estrutura. Modelo holandês, forte autonomia familiar. Vários cristãos passaram ali, tiveram essa influência. Tem rastros do pensamento cristão lá. O Estado como garantidor e fiscalizador, alta liberdade educacional na Holanda. Nos Estados Unidos, a tradição jurídica valoriza muito os direitos parentais. A educação é vista principalmente como responsabilidade da família, administrada localmente pelos estados e distritos escolares. O governo federal possui influência menor do que no Brasil. A Suprema Corte Americana já afirmou diversas vezes que os pais têm direito fundamental de dirigir a educação e formação moral dos filhos. Então, os pais lá podem optar por homeschooling, escolher escolas privadas, escolher distritos escolares, contestar conteúdos curriculares em alguns estados. Então, o modelo americano, primazia forte dos pais, o Estado mais descentralizado, maior autonomia local. Agora na China. Na China, a responsabilidade é compartilhada entre família e Estado, mas o Estado possui papel mais forte e centralizador. A lei chinesa afirma que os pais ou outros guardiões legais devem assegurar que crianças em idade escolar frequentem e completem a educação obrigatória. Ao mesmo tempo, o Estado controla o currículo, supervisiona fortemente as escolas, define objetivos educacionais, nacionais, enfatiza a formação moral coletiva. A minha interpretação é, não estamos igual à China, mas estamos ali um degrauzinho abaixo, ali, muito próximo deles. Porque, de certa forma, se eu estiver falando errado, os professores aqui podem me dizer que eu estou errado. O Estado controla ou não controla o currículo? Não vem ali, vocês vão ensinar isso aqui, ó. Então, o modelo... Aí, nos últimos anos, a China ainda apertou mais, né? Ampliou leis sobre educação familiar, aumentando deveres dos pais quanto à disciplina e formação dos filhos. Então, o modelo chinês, uma forte centralização estatal, pais possuem o dever legal de garantir a escolarização, menor autonomia familiar em currículos e valores públicos. Então, observa quando, isso para mim, mostra quando a gente trata o Estado como um pai. Permite, porque o Kuyper ele não fala em revolução, ele fala em ter um sistema que faça o que ele chama de apologética, defesa da fé. Então, cristãos devem ser jornalistas, ele também, uma das coisas que eu não citei, que ele foi jornalista, primeiro-ministro, pastor, educador, e muitas outras coisas. Então, lembre-se, né, do que ele falou, eu vou colocar depois no grupo da igreja, no discurso de inauguração da Universidade Livre de Amsterdã. Não há um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por colocar pessoas influentes, ó Deus, cristãos, tementes ao Senhor, que buscam a Tua glória em todos os campos de existência. Muito obrigado, Senhor. Existem alguns aqui no nosso contexto brasileiro, atual. Que o Senhor continue usando pessoas, use também no nosso meio, Senhor, pessoas para fazer a diferença, Senhor, glorificar o Teu nome onde estão e não criaram
algo somente para a igreja, Deus, mas para todos, para tudo, para que o seu nome seja glorificado, para que sejamos como sal e luz, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos para o nosso intervalo, logo retornaremos para o culto.